Informações são capazes de transformar o mundo. Uma frase verdadeira que ganha ainda mais força quando colocada ao lado de uma potencial rival, as fake news. A fake news ela é uma informação criada, ou integralmente ou parte dela, com algum objetivo, vamos dizer assim, um pouco mais escuso, Um objetivo esse objetivo pode ser minar um posicionamento político ou econômico, ou ele pode ser simplesmente com o objetivo de obter recursos financeiros, A gente tem visto muito esse nome fake news, principalmente atrelado às redes sociais, principalmente porque são pontos de ativação muito grandes, então você consegue ter um contato com muita gente. Não é algo novo, A fake news ela já existiu sempre existiu, A gente chama fake news, mas é uma informação inventada, uma informação mentirosa a respeito de alguma situação. Sempre muito atrelada também a questões políticas, Então a gente sempre viu uma fake news atrelada a uma informação de um candidato para minar aquele posicionamento ou como um balão de ensaio, muitas vezes, para saber qual é a reação das pessoas com relação a aquele posicionamento de determinado candidato ou já político. Mas hoje a gente começou a ver, há alguns anos, a gente começou a perceber que essa fake news ela começou a se espalhar para vários e vários caminhos. E com o digital crescendo, esse ecossistema digital crescendo muito, a viralização da informação ou das informações, ela ajudou nesse terreno muito fértil da fake news. Então ela ajuda a propagar uma informação boa ou uma informação ruim. A definição encontrada originalmente está no dicionário Oxford, que elegeu em 2016 a expressão do ano, a palavra do ano. A expressão designa uma ideia que não corresponde exatamente a um fato, mas que atende uma expectativa de alguém em relação ao mundo. Ou seja, a pessoa faz uma afirmação sobre alguma coisa, mas essa afirmação não corresponde propriamente à coisa, ao objeto, e sim à ideia que essa pessoa tem sobre as coisas ou sobre o objeto. As notícias falsas sempre existiram, Então, notícia falsa nasceu com o jornalismo, A fake news é uma denominação mais contemporânea, muito vinculada ao universo digital. A diferença é que a abrangência e a propagação dela é numa escala muito superior. A gente pode definir fake news, acho que de duas maneiras, tanto as notícias, digamos, que são dissimuladas, quanto as que são simulacros, A dissimulação é quando uma notícia verdadeira é descaracterizada para parecer outra coisa. A simulação é o oposto, é quando você quer transformar algo falso parecido com verdadeiro. Mas são os dois caminhos que o fake news usa para impactar as pessoas, Então a gente pode definir fake news como notícias dissimuladas ou simuladas. O ecossistema digital ele cresceu muito, ele ficou consolidado, solidificou muito em função dos avanços tecnológicos e das redes sociais. Então as redes viraram pontos de encontro de pessoas também. Então as pessoas vão ali para dialogar, para entreter, para comprar, para fazer uma série de coisas, para conhecer cultura, educação e tudo mais. Então, quem quer fazer o mal também identificou ali um grande espaço, um terreno muito fértil para poder propagar informações mentirosas. Mas nos últimos anos a gente percebeu dois grandes fenômenos que fizeram com que o mundo olhasse para fake news. O primeiro foi o Brexit, que foi a saída da Inglaterra do Reino Unido, e o segundo foi a eleição do Donald Trump. Nos dois eventos, que foram eventos globais, então o mundo inteiro viu esses dois fenômenos, nessas duas situações houve um impacto de fake news na decisão das pessoas. Então, fake news rolaram lá na Inglaterra, no Reino Unido, tanto para o lado sim ou para o lado não, devo sair ou não devo sair a Inglaterra do Reino Unido, e na eleição do Trump também. Então, quando isso aconteceu e tiveram impactos muito grandes para a economia global e para a geopolítica global, o mundo parou e falou, opa, aqui tem alguma coisa muito séria para a gente olhar. Porque não era só uma mentira solta, era uma mentira estruturada, massiva, maciça de muitos locais. Então as pessoas começaram a entender de onde vem, como ela se organiza, para onde ela vai e o impacto que ela tem. Evidentemente, você tem mais pessoas no mundo que assistem TV aberta, por exemplo, do que pessoas no mundo com acesso à internet. A questão é que você tem uma pulverização de emissoras pelo mundo em que a quantidade de pessoas impactadas nunca vai ser muito superior aos volumes que a internet consegue. Então vamos falar só dos dois principais players digitais hoje, o Face
e o Google. O Google maior que o Face, mas cada um deles mais ou menos impacta metade da internet global. Isso significa o seguinte, hoje a gente tem 7,4 bilhões de pessoas, metade acessando a internet. Metade desta parte, ou seja, 1/4 do mundo inteiro, assina o Face. É muita gente. E 1/4 do mundo inteiro acessa o Google, pelo menos uma vez por mês. Então, quando você coloca uma notícia falsa via Face e via Google, a chance de você impactar muito mais pessoas é exponencialmente superior a qualquer outro meio de comunicação existente antes. No mundo digital, à medida em que você tem um sistema muito aberto, o mundo digital ele apresenta uma possibilidade muito libertária da produção informativa, do registro de informação e das várias dimensões do humano. Como, por exemplo, quando há uma informação, como nesse caso aí do Trump, né, que a Hillary tinha um caso de pedofilia no passado. As pessoas que, em termos emocionais, não são simpáticas a ela, quando recebe essa informação, a recebe sem filtro nenhum e amplifica. E tenta buscar nessa afirmação uma autoafirmação. Olha, eu não disse que ela era... né? Então, esse estado emocional cria uma certa satisfação. É um pouco catártico, quer dizer, a pessoa se projeta naquela informação, consciente ou inconscientemente, mas muito mais numa dimensão emocional. Ela não tem um senso crítico para apurar se aquilo é procedente ou não, né? Então vai mais ao encontro do imaginário, dos desejos, do que do fato, né? E isso aí gera um processo de distorção muito grande no diálogo entre as pessoas, porque isso aí está empurrando as pessoas a serem muito mais individualistas, muito mais egoístas no seu trato com as coisas do mundo, né? As pessoas, apesar de você ter uma rede, um sistema, né, que há um pressuposto de conexão social, ele está gerando uma situação inversa, ele está gerando muito esse sentimento de isolamento. Eu acredito que a gente tem um momento muito de superficialidade até nas notícias, né? Da gente ler, a gente vê aquela chamada, a gente vê uma foto, passa para frente essa informação sem mesmo às vezes consultar e sem ler o material por completo, sem verificar a fonte, sem verificar se existem alguns critérios balizadores, né? Se aquela notícia é legitimada ou não. E a gente passa essa informação muito rápido, com um clique eu já compartilho e mais 500, 600, 1000 pessoas já veem aquela informação que pode ser uma informação mentirosa. Esse que é o grande risco de você não checar uma informação. A gente não tem tempo, a gente tem algumas situações que a gente quer combater, então eu uso às vezes uma notícia para combater um argumento contrário ao que eu tenho. Na política fica muito evidente, mas no esporte é assim, na cultura muitas vezes, enfim. Então a gente usa esses elementos muito rapidamente sem fazer a checagem. E isso é um problema muito sério, porque muitas vezes a gente acaba compartilhando ingenuamente uma notícia falsa que causa danos, às vezes irreversíveis, para marcas, pessoas e instituições. A propagação do falso tem muito mais vinculação com o psicológico do que propriamente com o racional em essência, com a parte elaborada nossa. É mais fácil eu tentar acreditar em algo que eu queira acreditar, né? Então, assim, se você consegue impactar a pessoa certa, sabendo mais ou menos o que ela pensa, é como se você abastecesse aquela pessoa de argumento para que ela pudesse ficar mais confortável até para propagar esse argumento ou para acreditar nele, né? Qual o grande problema do boato e da fofoca? É que elas são informações predominantemente orais. É difícil um boato nascer, por exemplo, na página do jornal ou num livro. O boato nasce das conversações no campo das relações interpessoais, como a fofoca também. Desse modo, como as pessoas no Brasil têm uma cultura muito mais oral, né? Nós somos muito mais uma cultura oral do que uma cultura gráfica de leitura, então há uma população muito mais sujeita a aceitar o boato agora na forma da fake news, né? Porque essas pessoas também têm acesso às redes sociais.